Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Dando continuidade à nossa série de estudos, a manifestação da verdade, com base no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No último vídeo estávamos dando o exemplo de Daniel. Falávamos da purificação do templo, né? Quando Jesus ali virou a mesa e purificou o templo dos vendilhões, dos salteadores, dos cambistas, e ele afirmou: a minha casa será chamada de casa de oração, né? Daí citávamos o exemplo de Daniel, quando devemos orar, mas não sem antes ir para a palavra de Deus. Todos os avivamentos bíblicos, eles aconteceram com uma exposição da palavra de Deus. Então, não há avivamento sem exposição da palavra de Deus. Tudo que for chamado avivamento sem a explanação da palavra de Deus pode ser qualquer movimento, pode ser emoção, você pode chamar do que você quiser, menos de avivamento. Avivamento genuíno só vem com a palavra de Deus, né? A genuína, santa, bendita palavra de Deus. Se você olhar para o livro de Esdras, capítulo 9, Neemias, capítulo 9 e Daniel, capítulo 9, né? Todos eles vão dar um exemplo de que antes de orar, houve uma explanação bíblica, né? Esses são apenas 3 exemplos bíblicos, né, veementes de que não há avivamento sem palavra de Deus. Falávamos então do exemplo de Daniel. Daniel, no capítulo 9, ele descobriu, pela leitura do profeta Jeremias, que o número de anos acerca das desolações de Israel era de 70 anos. Após isso, ele foi orar. Entendi pelos livros do profeta Jeremias, está escrito, né? A fala de Daniel. Ele entendeu pelos livros do profeta Jeremias, né? Algo que era uma revelação pessoal para ele naquele momento. Era uma palavra rema para Daniel, né? Uma palavra de Deus direcionada àquele momento, que fez com que ele fosse para a oração. Daniel era homem de oração, orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta para a banda de Jerusalém. Então, dando continuidade, né, depois da purificação do templo, a manifestação da verdade, nós vamos para o capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos. Há uma manifestação de uma verdade muito importante nesse capítulo. Eu vou ler aqui o versículo de número 5 do capítulo 3 do Evangelho de João, que diz assim: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse novo nascimento é tão importante porque ele vai distinguir os verdadeiros dos falsos. Por que a necessidade de nascer de novo? E por que a implicância tão grande de que quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus? Não participará, simplesmente isso. Não será salvo, em outras palavras. A necessidade de um novo nascimento vai distinguir cristãos carnais dos espirituais. Quem nasceu de novo é o crente espiritual. Quem não provou é o crente carnal.
Então, podemos dizer que o homem que nunca conheceu Deus, que não veio para Deus através até de uma prévia mensagem da palavra de Deus, ele é o homem natural. Agora, dentro do contexto de alguém que veio para Cristo, temos o crente carnal e temos o crente espiritual. Podemos dizer que Nicodemos era um crente carnal, né, se podemos dizer assim. Ele foi ter com Jesus à noite, ele tinha, né, uma certa vergonha de que fosse visto com Jesus, por isso ele foi ter com Jesus de noite. E Jesus expôs essa verdade para Nicodemos, né? E ele não entendeu a bem da verdade, né? De que nascimento Jesus estava falando, né? E Jesus ficou admirado e disse para ele: como tu podes, sendo mestre em Israel, não entender estas coisas, né? O novo nascimento, né, diz a palavra de Deus, Jesus falando ainda para ele: o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário é nascer de novo. Por que a necessidade? Porque em Adão, todos nós morremos, né? No primeiro Adão, todos nós morremos. Lá no Éden, Adão fracassou. E Deus havia dito para ele: se comeres da árvore do conhecimento, né, do bem e do mal, morrerás, né? Interessante notar que Adão não foi enganado. Eva foi enganada. E ele, quando falou com Eva, ele consentiu nas palavras de Eva e usou do seu livre-arbítrio para cometer o pecado da desobediência. Então a tragédia instaurou-se no mundo, né? Nós, como descendentes, né, de Adão, herdamos essa natureza adâmica, pecaminosa, que tendencia sempre para o pecado. Em Adão, todos morremos, porque a natureza do pecado também foi transmitida a seus descendentes. Daí a necessidade de Deus prover um sacrifício através do seu Filho, Jesus Cristo, de enviar Jesus Cristo para nos salvar. Jesus Cristo é o segundo Adão. E o segundo Adão não falhou. Foi tentado no deserto, em toda a sua trajetória, desde antes do seu nascimento, o inimigo tentou impedir. Satanás sempre estava atento à linhagem justa para tentar impedir a vinda do Messias, para que justamente não houvesse um plano de redenção. Então, Jesus veio no tempo sobremodo oportuno da graça de Deus e começou a pregar e começou a evangelizar, né? E as multidões se agregaram porque viram a sua mensagem cheia de graça, autoridade e poder, e muitos creram, e muitos provaram do novo nascimento e passaram então a ter a natureza de Cristo. Essa natureza de Cristo é herdada por Jesus Cristo no novo nascimento. Quando aceitamos Jesus Cristo, quando a obra da graça começa a ser realizada na vida do crente, através de ouvir e ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, não por nosso próprio intelecto, mas sim pelo nosso livre-arbítrio, obra da graça em nosso intelecto, é que somos convencidos
pelo Espírito Santo, de que somos pecadores, de que podemos perder a nossa alma e de que necessitamos desse sacrifício vivo, puro e santo. Então, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Digo também que quem não nascer de novo não pode ser filho de Deus. É necessário nascer de novo para poder ter a herança de Cristo, para poder ser herdeiro com Cristo das maiores promessas, de todas as promessas que o Senhor Jesus tem para nós. O novo nascimento, nesse ponto, se faz extremamente importante para início da jornada. Né? Muitos estão perdidos na casa do Senhor, porque não provaram o novo nascimento. E são crentes carnais. A obra da carne se evidencia em suas vidas. Né? Contenda, gritaria, né? Ódio, né? Não tem o fruto do Espírito, não manifesta o fruto do Espírito, e é fácil conhecer. Jesus disse: pelos frutos conhecereis. O crente carnal e o crente espiritual. Né? E o crente espiritual, Jesus dá um exemplo aqui, ele é como o vento. Né? O vento sopra, ali no versículo 8 está escrito, o vento sopra onde quer, se ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sua vida está oculta em Cristo e em Deus. A ação de Deus nele é tal que o carnal não entende, não discerne e não consegue saber nada sobre o crente espiritual. Já o espiritual discerne todas as coisas, entende todas as coisas no plano de Deus. No próximo vídeo, estaremos falando sobre mais uma verdade manifesta. Se inscreva, você será notificado para acompanhar toda essa série de estudos que estamos fazendo para a honra e glória do nome do Senhor.